1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Irmãos, acerca dos tempos e das estações, vocês não necessitam que eu escreva a vocês, porque vocês bem sabem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Pois quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, já não estão em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vocês são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem tampouco das trevas. Portanto, não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Versículo 16. Regozijai-vos sempre, orem sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para vocês. Não extingam o Espírito Santo, não desprezem as profecias, examinem tudo, retenham o que é bom, abstende-vos de toda aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que chama vocês, o qual também vai fazer. 28. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Pai Santo, te agradecemos por meio do Senhor Jesus Cristo, por este dia tão especial. O dia, Senhor, é especial, porque o Senhor está conosco. Tu és o nosso presente de cada dia. Obrigado porque, Senhor, nós podemos, por meio da Tua obra perfeita, continuar olhando para o Senhor, continuar sendo guiados pelo Teu Santo Espírito. E ainda que tivéssemos qualquer habilidade, qualquer coisa que fosse meramente nossa, nós nos despojamos delas, para descansar plenamente na graça do Senhor, para descansar na Tua unção, no Teu poder, naquilo que o Senhor faz, porque vã é a nossa força, e vã também seria se tentássemos edificar, se o Senhor não estivesse edificando. Pai Santo, Tu sabes a condição espiritual do nosso coração. Nós não estamos encobertos diante dos Teus olhos. Por isso, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós Te pedimos que o Senhor incline o nosso espírito a Ti nessa manhã. Incline os nossos corações à Tua presença, porque cremos, não porque vemos, porque o que se vê é temporal, mas cremos pela fé do Filho, que Tu estás aqui, e que Tua boa vontade no Teu coração vai nos guiar pela unção do Teu Espírito, ao ponto que precisa ser tocado,
Confiamos no ministério do Teu Santo Espírito, Senhor. Abençoa-nos, tanto a nós que falamos, quanto aos que estão escutando. Concede aos irmãos cingir a mente no Espírito e discernir as coisas. Estar contigo é o nosso desejo nessa manhã. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te oramos e desde já declaramos a vitória de Cristo sobre todo esse ambiente. Senhor, as janelas, as portas, as escadas, os compartimentos, tudo pertence a Ti, Senhor. Por isso, declaramos que temos céus abertos em Cristo, porque o Senhor venceu já todas as coisas, e nós vencemos contigo, no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nesses últimos dias, nesses últimos 2 domingos, o Senhor nos permitiu compartilhar um pouquinho, uma introdução, nada conclusivo, volto a repetir, que o Senhor continua a colocar isso no coração. Nada é conclusivo do que nós estamos falando, ou seja, nós não temos o ponto final nos assuntos. O Senhor sempre é aquele que tem o ponto final, é aquele que põe as vírgulas onde tem que pôr, os pontinhos onde tem que se pôr. Porém, confiamos na própria expressão da vida e do governo e do ministério do Espírito Santo, que traduz ao nosso coração e traduz ao nosso espírito aquilo que precisa ser traduzido. Algumas vezes, para um, ele vai mostrar a cor verde, para outro ele mostra a cor vermelha, para outro ele mostra a cor cinza. Na multiforme sabedoria de Deus no meio do seu povo, uma palavra, o Senhor tira uma porção, coloca no coração. Então nós confiamos que o Senhor mesmo é aquele que edifica. Em vão seria se nós tentássemos edificar, se Ele não estivesse edificando. Se o Senhor Ele passa à frente, e o Senhor Ele te dá a direção, e Ele te dá um encargo, Ele te dá unção, então você está seguro, porque você está seguindo o Senhor. Essa é a posição do cristão, essa é a posição do Filho de Deus, seguir o Cordeiro aonde quer que ele vá. Se o Senhor não está no caminho, ou se o Senhor para, então nós também temos que ser compungidos no nosso espírito a parar e esperar. E algumas vezes o Senhor Ele passa adiante e a gente ainda não está vendo, tem neblina, mas Ele olha para trás e deixa que a gente se identifique com o seu olhar. Ele nos olha, Ele nos reparte a sua alegria, reparte a sua graça, reparte aquilo que Ele é para o nosso espírito. Então nós temos direção de que tem que se avançar. Nesses últimos 2 domingos, nós falamos no primeiro domingo uma introdução sobre pecado de morte. No segundo domingo, nós falamos sobre alguns aspectos, também falamos sobre o governo do Espírito Santo. No segundo domingo, nós compartilhamos sobre alguns aspectos da geena de fogo, relacionadas à disciplina de Deus na era milenar com os seus filhos. E hoje, durante essa semana, me veio assim claro ao Espírito 2 palavras. E com essas 2 palavras, confiando no Senhor, vamos avançar. As 2 palavras que vieram ao meu coração foram Cronos e Kairos. 2 palavras que estão nas Escrituras. Lembra que lá no domingo passado nós falamos que a Bíblia não fala somente de um inferno, mas a Bíblia fala no plural de infernos.
Também a Bíblia não fala diabo somente no singular, mas a Bíblia fala diabolos, ou diabos, demônios, seres malignos. Ou seja, que quando nós vemos a palavra tempo em várias partes das Escrituras, se a gente for olhar no original, a gente vai ver que essa palavra vai ter duas traduções. Uma é cronos e a outra é kairos. Tanto cronos quanto kairos falam de tempo. Então, seguindo essa linha, eu quero também me ver o Espírito falar um pouco sobre a vinda do Senhor. Sobre a expectativa que nós temos da vinda do Senhor e quão pouco tempo nós temos até o dia em que o Senhor rasgar os céus e vier buscar a sua igreja. O tempo cronos é o tempo natural. É um tempo que o próprio Deus estabeleceu. Éder, está um pouquinho alto. É um tempo que o próprio Deus estabeleceu. Um tempo contado. Nós nascemos, nós somos gerados, nós nascemos, nós crescemos, alguns se reproduzem, outros vão pelo caminho de ser eunuco, e ao fim morremos. Esse é o tempo cronos. Ou seja, que há um tempo estabelecido da parte de Deus para todas as coisas que vão acontecer na terra. Deus estabeleceu os minutos, Deus estabeleceu os segundos, Deus estabeleceu as horas, Deus estabeleceu as estações, Deus estabeleceu a rotação. O sol não vai subir aqui em Salvador, o sol não vai subir às 8 horas da manhã, porque a palavra eterna de Deus disse que ele tinha que subir aqui em Salvador às 5 da manhã, 5:30 por aí. A lua não vai aparecer na abóbada celeste às 9 horas da noite aqui em Salvador, porque Deus estabeleceu que a lua tinha que subir às 6 horas da noite. Ou seja, que Deus estabeleceu o tempo cronos, o nosso tempo de vida, o tempo que nós temos para que Ele complete aquilo que Ele quer fazer na nossa vida, aqui e agora. Esse tempo é chamado de era da igreja. O cronos, esse momento, esse horário, esses dias que estamos vivendo, é chamado de era da igreja. É o momento onde o Senhor, Ele está trabalhando no seu povo. No meio da guerra, Ele está nos ensinando a ser por Ele, e Ele está formando a imagem do seu Filho no seu corpo, naqueles que são seus. Tempo cronos, tempo delimitado. Mas a Bíblia também fala não somente desse tempo cronos, ou dos nossos segundos, horas, minutos, meses, anos. Como já disse, que o tempo do homem está contado. Cada segundo, minuto, horas estão contados do tempo cronos diante de Deus. Mas a Bíblia também fala sobre o tempo kairos. O tempo kairos é o tempo de Deus. É o tempo do próprio Deus. O tempo kairos, alguns entendem que o tempo kairos iniciou quando o Senhor Jesus veio à terra. Mas antes que a eternidade fosse, Ele já era Deus. Antes que as coisas que foram criadas existissem, Deus já era Deus. O Filho já estava com o Pai, o Espírito Santo já estava com o Filho e com o Pai. O Filho olhava para o Pai olhava para o Filho, olhava para o Espírito Santo. Eles viviam em uma plena comunhão. E nesse tempo eterno, nesse kairos de Deus, Deus tem algo a fazer. Ou seja, que o tempo cronos e o tempo kairos, eles não estão separados. O tempo cronos tem um tempo de início e de fim, que a gente pode usar as palavras no original, que vai ser olam. Algumas vezes a palavra fala de uma eternidade com início e uma eternidade com fim. Outras vezes fala de uma eternidade que não tem início e fala de uma eternidade que não tem início, mas não tem fim. E outras vezes fala de uma eternidade que inicia e tem fim. Olam. Mas Deus, quando se é tratado em relação a Deus e ao seu tempo, é um tempo olam, que não tem nem começo e nem fim.
Por isso que as Escrituras dizem que Ele é o Alfa e que Ele é o Ômega, que Ele é o primeiro e o derradeiro, que Ele é o princípio e Ele também é o fim. Então, no tempo Kairos de Deus, Deus está fazendo uma grande obra, ainda que estejam juntos no tempo Cronos. O tempo Cronos é necessário para o tempo Kairos. Ou seja, o que Deus quer fazer e aquilo que Ele já tinha no seu coração antes que o mundo fosse, na eternidade passada, antes que as coisas existissem, Ele determinou um tempo Cronos para que Ele cumpra o seu propósito, para que a sua economia, o economos de Deus, seja feito no tempo da terra. Ou seja, que vai ter um tempo que nós nascemos e morremos, mas existe um tempo eterno, e desde esse tempo eterno, que é o Kairos de Deus, Deus expressa a sua glória, a sua vida, o seu ministério é o tempo Cronos, e nós que estamos no tempo Cronos, temos que utilizar o tempo que Deus está nos dando muito bem. Nós precisamos, ontem estávamos compartilhando, e algo veio ao coração. O tempo está correndo contra eu e contra você. O tempo não está ao nosso favor. O tempo Cronos. Você lembra de quando você era pequenininho? Lembra? Não, ela disse que não. Bem pequenininho. Num piscar de olhos, quantos anos você tem agora? Quantas experiências, quantas memórias aconteceram durante o seu tempo Cronos? Mas você percebe que o tempo Cronos é uma ilusão? Que o tempo Cronos está correndo contra você? Que o relógio está correndo contra você? No tempo Cronos nós temos o tempo biológico. O tempo biológico de cada servo de Deus está contado pelo próprio Deus e é estabelecido pelo próprio Deus. Uns vão partir com 20 anos, como John Bunyan, que partiu com 26 anos, mas cumpriu coisas maravilhosas com o Senhor. Outros vão partir com 50, outros vão partir para a presença do Senhor com 80 anos de idade, mas cada um precisa entender que o tempo que Deus está te dando é o tempo necessário para que aquilo que Ele quer fazer seja cumprido na sua vida. Ou seja, que cada segundo, cada minuto, cada hora que está diante de nós é uma oportunidade. Cada dia que você desperta é uma esperança, é um novo recomeço. O dia de ontem você não pode voltar mais. O dia de amanhã você não pode adiantar. Hoje, o agora, é o tempo em que nós temos que nos inclinar ao Senhor. Nós não sabemos como Deus tem as coisas organizadas no seu tempo. Nós seguimos a Ele no Espírito, confiando na sua graça. Mas o tempo está... Obrigado, irmão. O tempo está correndo contra nós. E o clamor de Deus para nós, nesse tempo, é que nós usemos o nosso tempo muito bem. Que nós usemos o nosso tempo com sabedoria. Usemos o nosso tempo para que aquilo que é essencial, para que aquilo que é fundamental, para que aquilo que precisa ser feito, seja feito. Nós, como seres humanos, nós temos uma tendência muito grande de nos perdermos no tempo, como se o tempo fosse eterno, como se o nosso tempo fosse eterno aqui. Por que essa advertência é tão especial da parte do Senhor? Porque esse tempo que Deus está nos dando aqui na terra, é o tempo para Ele completar o que Ele tem no seu coração. Por isso que Ele vai dizer que depois da morte, segue-se o juízo. Depois que alguém parte para a presença do Senhor, já não tem obras, já não tem mais trabalho, já não tem mais como ser transformado, a não ser na disciplina. Então, eu quero ler com os irmãos algumas passagens que estão no livro de Eclesiastes. Por favor, irmãos.
Eclesiastes capítulo 12. Ele vai dizer assim: a primeira palavra que inicia esse texto, como é que está na sua Bíblia? Como? Lembra-te. Ou seja, que o Espírito Santo está nos incentivando a, nesse tempo, porque você vai ver 2 tempos delimitados aqui nesse texto, para que nós possamos, no vigor que Deus está nos concedendo, concluir aquilo que precisa ser concluído, ou colocar as nossas forças nas coisas que precisam ser postas as forças. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade. Esse texto não está falando somente para os jovens, para os que têm 23, 24 anos, mas está falando também para você que tem 70 anos de idade. Está falando para você que tem 50 anos de idade, para você que está chegando nos seus 60, na onde? Nos seus 50. Lembra-te do teu Criador nos dias em que você for jovem, nos dias em que você tiver vigor, nos dias em que você, vamos ver, lembra-te nos teus 20, nos teus 30, nos teus 40 e 50 ou 60 anos, do teu Criador. Antes, essa palavra vai fazer uma delimitação. Por que eu tenho que me lembrar do meu Criador nesse tempo cronos, enquanto eu sou jovem? Antes, porque vão vir os dias maus, um dia vai chegar o dia mau, para todos que estão aqui neste salão, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos, dos quais você vem a dizer, não tenho nenhuma alegria neles. Antes que se escureça o sol, aqui ele vai começar a falar de alguns aspectos da vida humana, natural, enquanto alguém está avançando no tempo cronos. Mas ele está fazendo a ligação, que o tempo cronos, a tua mocidade e a tua juventude, e os tempos que você tem enquanto você tiver vigor, você não deve jogar fora, você deve usá-los para o reino de Deus. E ele vai dizer, antes que se escureça o sol. Como que se escurece o sol para alguém que está velhinho? Cegueira. Catarata. Você vai ver que ele vai falar de catarata logo após. Cegueira. Então ele vai, vamos fazendo o texto, vamos construindo. Lembra-te, nos dias em que você tiver até os teus 50, 60, 70 anos, lembra-te do Senhor, antes que você fique cego, antes que você perca a visão. Se você perde a visão, você não vai conseguir ler a palavra. Se você perde a visão, você vai ficar limitado para servir o Senhor em muitos aspectos. Ele continua. E a luz e a lua e as estrelas, e tornem a vir nuvens depois da chuva. Sabe o que é nuvens depois da chuva? Tem uma enfermidade que a pessoa parece que está vendo várias nuvens nos olhos. Catarata. Vê várias nuvens. Ele continua. No dia em que tremerem os guardas da casa, no dia em que talvez chegue um mal de Parkinson. Tremer, uma doença que é tremedeira, mal de Parkinson. E se encurvem os homens fortes. Por isso que Paulo vai dizer que não tem muito efeito somente cuidar do corpo, mas o mais importante é aquilo que está sendo trabalhado no interior. O corpo e tudo que você consegue ver, tudo que você consegue tocar, vai passar. Mas aquilo que Deus está fazendo em você, irmãos, isso não passa. Isso é eterno até o dia de Cristo. E até depois. Mas ele está nos dando uma advertência. Quando se encurvarem os homens fortes, aparecer a cocunda, e cessarem os moedores. Você sabe o que é cessar os moedores? Ficar banguelo.
Na faculdade a gente vê um monte de banguela. E eu posso dizer com um pouquinho de estudo que eu tenho que o dente cai. Nenhum dente fica a vida toda, não. Só se você cuidar muito. Mas antes que os teus dentes caiam, ou seja, antes que você talvez, alguns chegam na velhice muito bem, e isso é misericórdia do Senhor. Mas alguns vão ter cegueira, outros vão ter catarata, outros vão ficar com a corcunda, outros vão ter mal de Parkinson. É o que está dizendo o texto. Esses são os dias maus que vão chegar para todos que estão no tempo Cronos. E cessarem os moedores, você não vai ter mais o seu dentinho para comer a comida. Por quê? Porque já são poucos. E se escurecerem os que olham pelas janelas. Os idosos sempre ficam olhando pela janela, gostam de sentar na cadeira e ficar olhando os olhos, olhando tudo, contemplando, que já não tem mais força para sair e fazer o que você pode fazer hoje. Sentados, observando o dia, e vai dizer por quê. E as portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as filhas da música se abaterem. Sabe o que é isso? Surdez. Vai ficando surdo, já não consegue escutar as coisas. São advertências, vai continuando. Como também, quando você temer o que é alto. Você já viu um velhinho tentando descer de uma calçada? Quanto tempo ele leva para descer daquela calçadinha pequenininha? Você já viu? Isso vai chegar para você, se você se tardar nessa terra. As coisas vão ficar altas, você não vai conseguir escutar bem, não vai conseguir ouvir bem, ver bem, ouvir. E aí o seu vigor e a sua juventude se foi. Vai ficar mais difícil de buscar o Senhor. Mas não é impossível. Mas vai lá. E houver espantos no caminho, qualquer coisa se assustam, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso. As pessoas idosas não conseguem levantar peso, muito peso. As irmãs idosas podem, né, irmã Zilda, confirmar. Não é difícil? É duro. É duro. Mas aí um gafanhoto vira peso. Nos dias maus. E continua. E perecer o apetite. Vai ficando mais velhinho, a fome vai indo embora. Porque o homem vai para a sua casa eterna, e os pranteadores vão andar rodando a praça. Ei, antes que se rompa o cordão de prata, e se quebre o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço. Ou seja, que a sua vida é simbolizada pelo Senhor como um fio de ouro, um cordão de prata, que se romper, acabou o tempo. Deus é o único que tem poder para romper o fio de prata, de qualquer filho dele. Mas quando o Senhor romper, o que você tem preparado? Para quem será o que você tem preparado na sua alma? Um dia, tudo isso vai chegar para nós. E vai e diz, e o pó volte à terra, como era. E o espírito, o fôlego vivente, Zoé, ajetar, retorne a Deus que o deu. Vaidade de vaidades. Diz o pregador, tudo é vaidade. E quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais ensinou ao povo sabedoria, e atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e as escreveu com retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos bem fixados pelos mestres das assembleias, que nos foram dadas pelo único pastor. E, demais disto, filho meu, atenta,
Não há limite para se fazer muitos livros, muito estudo é enfado da carne. 13. De tudo o que se tem ouvido, o fim dessas coisas é: tema a Deus, guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todos os homens. Ou seja, que um dia a sua pele bonitinha, que tem bastante colágeno, vai começar a aparecer ruga, vai cair. Um dia o seu braço que você balança, olha, tá? O dia que você balança o seu bracinho, um dia a pelanquinha vai bater. Vai. Um dia o cabelo pode cair. Um dia as pernas podem enfraquecer. Um dia aquilo que você tem na terra, talvez, eu não sei, aqui possa ter um irmão cheio da bufunfa, cheio do dinheiro, bilhões no banco aí, só esperando a revelação para botar ar-condicionado no local. Mas esse dinheiro que ele tem no banco vai enferrujar. As roupas de marca que você tem, talvez você seja do tipo de pessoa que ama uma roupa de marca. Eu só uso Gucci, eu só uso Adidas, eu só uso Nike, Lacoste. Irmão, você parte, vai ficar tudo aí. Ajuntem tesouros no céu, onde nem a traça come e nem um ladrão consegue roubar. É o que o Espírito Santo é a expressão do Espírito nesse tempo. Olhe para o seu sapato. Pode olhar para o seu sapato? Quanto tempo você tem ele? Algum tempinho. Ou talvez alguns sejam novos. Tem uma má notícia, ele vai abrir e o seu dedão vai aparecer no dia de chuva em Salvador. Aconteceu comigo. A sua roupa vai embora, a sua vestidura vai embora, a sua aparência vai embora. Uns são extremamente preocupados com a sua beleza. Tem uma má notícia: não tem cicatricure que mantenha a sua beleza. Não tem. Não tem. A única beleza que é indescritível e eterna é a beleza do Filho em você. Aí sim, aí é beleza pura. Quando Ele se manifestar, não vai ter ruga em nós quando recebemos o corpo glorioso. Mas no Filho, no Cordeiro de Deus, não tem ruga. No Cordeiro de Deus não tem mancha. No Cordeiro de Deus Ele é perfeito. E a perfeição do Filho vai sendo trabalhado pelo Espírito em nós, para que cheguemos a ser perfeitos como Ele é. Mas o seu corpo um dia vai deteriorar. Um dia a sua mente já não vai funcionar como funcionava antes. Na velhice você começa a esquecer de coisas, né? Aí os velhinhos aí para me confirmar. Você está esquecendo das coisas, você já não lembra com clareza daquilo, você quer buscar um texto aqui, outro texto ali, mas não lembra. Um dia tudo vai começar a definhar. O que tem no seu depósito? O que tem no seu depósito para os dias maus? No seu depósito, lá no coração, lá no fundo, no âmago do seu espírito, e também na sua alma, porque o trabalho do espírito sai do espírito humano e vai trabalhando na alma. O que tem no seu bom depósito? Nos dias maus, o que vai te sustentar? Nos dias maus, o que vai te dar esperança? Nos dias maus, nos dias da velhice, nos dias também de enfermidades, quem é a tua esperança? Quem é a tua paz? Se você não aprender agora, lá na frente vai ser mais difícil. Ou talvez você não consiga experimentar lá na frente desse assunto. Deus, irmãos, nesse tempo, não somente está colocando a sua palavra em nós que somos vasos de barro e nos trabalhando, mas Ele está nos dando impressões da graça.
impressões eternas da graça de Deus. A graça, o amor, a fé, a esperança, impressões da graça, lá dentro no interior. Nesses dias maus, você vai ter que recorrer ao bom depósito de Cristo que vai estar no seu interior. Você vai ter que recorrer à obra de Deus, o que Ele colocou em você, em todo o tempo que você dispôs o seu coração, para sinceramente estar com Ele agora. Nós seremos confrontados com esse dia. E ele continua e diz: de tudo o que você tem ouvido, o fim, ou seja, tudo que nós estamos vivendo nesse tempo, que não tem nada a ver com o reino dos céus, é vaidade, passa, vai se acabar, não é eterno, nenhuma batida, num vento forte cai e desmorona. Onde é que sua casa está sendo construída? Na areia ou na rocha? Nos dias em que vier o vento frio, você vai cair ou você vai ficar de pé? Onde você tem se alicerçado? Onde você tem colocado as suas raízes? Onde você tem posto? Uma vez um irmão teve uma visão, que na vinda do Senhor, ele estava tão enraizado no chão, que quando o anjo tentou puxar, o anjo que foi para o chão. De tão enraizado que ele estava no chão dessa terra. Eu preciso disso. O diabo, ele sempre vai te ocupar de muitas coisas para te atrapalhar de entrar nas realidades do reino de Deus. Sempre. Ele vai te afanar. Afanar que fala? Vai te colocar muitos afãs. Muitos afazeres. Ele vai cansar sua mente. Ele vai botar muitos afãs. Você sai de um trabalho, entra em outro trabalho. Não estou dizendo que não tem que se trabalhar. Estou dizendo que o nosso tempo tem que pertencer ao Senhor. Temos que entregar ao Senhor o tempo que temos. Porque não sabemos quanto tempo temos. Pode ser hoje o dia que o Senhor te chamar. Pode ser hoje o dia que o Senhor disser: já chega, você vem à minha presença. E como você está, você vai se apresentar no tribunal de Cristo. Do jeito que você estiver. Então, irmãos, isso aqui não é importante, ainda que isso possa ser usado para o reino de Deus. O dinheiro, nós não fomos chamados por Deus para servir o dinheiro, não fomos chamados por Deus para criar impérios nessa terra, não fomos chamados por Deus para termos um grande negócio nessa terra, ou para termos muito dinheiro, ou para termos as melhores roupas, para termos as melhores marcas, irmos aos melhores restaurantes. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade, tudo isso é vaidade, tudo passa, nada fica. O fim de tudo isso, a sabedoria de Deus no fim de tudo isso, teme a Deus, tema a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tema a Deus, guarde os seus mandamentos, não somente que Ele esteja em você, mas peça ao Senhor que Ele te conceda uma vida de estar nele, viver nele. Quem são aqueles que estão nele, de acordo com João? Aqueles que guardam os seus mandamentos. Como que você sabe que você ama a Deus? Se você guarda o seu mandamento. O amor de Deus, essa expressão de amar a Deus, não tem nada a ver com o nosso amor humano, carnal, caído, destruído. Nada a ver. Ama a Deus, dispõe o teu coração para viver em sinceridade para Ele, com Ele, por Ele. Vive com Deus, teme ao Senhor, guarda os seus mandamentos, porque isto é o nosso dever. Este é o nosso dever. Enquanto estivermos aqui, esse é o nosso dever. Sabe qual é o nosso dever enquanto estivermos aqui? Conhecer e prosseguir conhecendo o Senhor. É isso que nós temos de dever enquanto estamos aqui. Não estou dizendo que as outras coisas não são essenciais, não são importantes. Você pode trabalhar,
Você pode ter o seu dinheiro, você pode ter a sua roupa, você pode ter tudo isso, mas nada disso é o mais importante. Se você estiver vivendo uma vida pelo que é visível, má notícia, vai cair e vai deteriorar. Mas não atentando nós nas coisas que não são visíveis, mas nas invisíveis, porque essas são eternas. Vamos abrir lá em 2 Coríntios, ainda no 14, ele diz assim: porque Deus há de trazer a juízo toda a obra. Tudo que você fizer, vai vir a juízo, no tribunal de Cristo. E até tudo que está encoberto, quer seja bom, ou quer seja mal. 2 Coríntios, capítulo 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Pode ler? Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, foi Ele mesmo quem resplandeceu no nosso coração, para iluminar o conhecimento da glória de Deus, na face do Senhor Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro. Você pode colocar aí na sua Bíblia, este tesouro, você coloca Cristo. Temos, porém, este tesouro, ou Cristo, nesses vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, para que ninguém se glorie, que tem algum poder em si mesmo, porque não tem. Em tudo, não é em uma parte ou em outra, em tudo, nós somos atribulados. Atribulados. Não tem comida, está passando necessidade em casa, está sofrendo com o vizinho, está sofrendo por causa da obra do Senhor, está sendo atribulado de uma e de outra forma, mas nós não estamos em angústia, angustiados, sem saber o que fazer, perplexos. Aconteceu isso? Ai meu Deus, esse assunto. Mas nós não nos desanimamos, não desanimados. Podemos estar perplexos, mas não desanimados, perseguidos de todos os lados, mas nós não estamos sozinhos, não estamos desamparados, abatido, cansado, esgotado. Ei, mas a gente não está destruído não, estamos abatidos, mas o tesouro que é Cristo, que está em nós, não nos deixa estar destruídos. Abatidos sim, mas destruídos jamais. Nós trazemos sempre por toda parte do nosso corpo a mortificação do Senhor, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor do Senhor, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós vai operar a morte, em vocês a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Não temos o mesmo espírito de fé? Você consegue dizer que Jesus Cristo é o Senhor? Temos o mesmo espírito de fé. O mesmo espírito que habita no meu irmão, habita em mim, e o mesmo espírito comunica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E ele vai continuar, como está escrito: eu creio nisso, por isso eu estou falando. Nós também cremos, por isso nós também falamos a mesma coisa. Sabe o que é que nós cremos e que nós falamos com toda intrepidez e certeza? Sabemos que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por meio dele, e vai nos apresentar com vocês, porque tudo isto é por amor de vocês, para que a graça, uma vez que multiplicada em muitos, faça abundar ações de graças ao nosso Deus. Por isso que nós não vamos desfalecer, porque ainda que o nosso homem exterior, o que se possa ver, está se deteriorando, se corrompendo, o nosso interior
se renova de dia em dia, de graça em graça, de glória em glória. E ele continua: porque a nossa leve e momentânea, assaltados na estrada, mordido por cobra, posto numa cesta para descer o muro, chicoteado, perseguido, falando mal, os irmãos falando mal, o mundo, os gentios falando mal, náufragos, toda sorte de coisa ruim. E Paulo nos diz que a nossa leve e momentânea. É leve, o jugo do Senhor é fácil e a carga do Senhor é fácil, é rápida. Lembrei de algo. Ele diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós, e no original diz cada vez, ou seja, cada tribulação, cada provação, cada luta que você vive, produz em você um peso eterno de glória, muito excelente. Ou seja, que se você se volta às coisas de Deus, e Deus trabalha em você, as coisas eternas, o peso de glória de Deus vai sendo formado em você. E aquilo que é eterno e indizível vai ser demonstrado no dia de Cristo. E ele vai dizer: não atentando nós nas coisas que nós conseguimos ver, mas atentamos nas que não se podem ver. Porque aquelas coisas que vocês conseguem ver são temporais, e as que não se veem são eternas. Eternas. Irmãos, para concluir, existe uma linha muito fina. Uma linha muito fina que Deus deseja que nós passemos. Essa linha muito fina é a linha da humilhação. Uma vida que se humilha para ganhar de Deus a dignidade necessária. Se humilhar, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele no seu tempo vai exaltar vocês. Humilhai-vos diante do Senhor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e clamar, e orar, e me buscar, eu vou sarar a sua terra, diz o Senhor. Eu sararei a sua terra. Eu sei que as lutas e as dificuldades são muitas lutas e tribulações, mas o tesouro de Deus que está no seu interior te faz viver uma vida vitoriosa. Cristo que está no seu interior é o suficiente, a provisão de Deus suficiente para você entrar em toda a herança que foi conquistada na cruz pela divindade, pela Trindade eterna. Se Cristo é vencedor, você é vencedor com Cristo. Se Cristo está sentado nas regiões celestiais, isso não é para depois. Você está sentado com Cristo nas regiões celestiais. Se Cristo morreu e ressuscitou, se Ele tivesse morrido e ficado na morte, em vão seria a nossa pregação, em vão seria estarmos aqui considerando a palavra. Mas Cristo morreu e ressuscitou. E por meio de Cristo, nós também seremos ressuscitados. E também, se formos achados dignos, porque no tempo de Deus, no meio do Cronos, nos dispomos a Ele, nós também seremos glorificados juntamente com o Filho naquele dia. A decisão está na sua mão. O que você está fazendo com o seu tempo? Que utilidade você tem dado ao seu tempo? Você tem vivido o que Deus quer que você viva no tempo em que você está vivendo? O que está acontecendo com o seu tempo? Confiemos no Senhor. Vamos pedir ao Senhor que Ele nos conceda, porque nenhuma força humana, a força humana, o que você consegue fazer com sua força, desce rala abaixo. Talvez inicie alguma coisa, mas no final vai terminar. Tudo que começa no homem, termina no homem. Tudo que começa ruim, termina mal. Tudo que começa em Deus é eterno. Peso eterno de glória. Vamos terminar
pedir ao Senhor que Ele nos conceda, pelo Seu Santo Espírito, que o tempo que nós temos em nossas mãos, usemos para o melhor. Amém? E aqui eu encerro meu encargo. Pai Santo, te agradecemos no precioso nome do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor mesmo é a nossa vitória. Obrigado pelo tempo que o Senhor nos concede na terra. Obrigado pela tua agenda perfeita para cada um dos seus filhos. Concede-nos, por meio do teu Santo Espírito, perceber a urgência, perceber a economia, perceber o propósito do teu coração e não nos encontrarmos como cegos perdidos no tiroteio. Ajuda-nos, Senhor, em meio a essas trevas profundas que a terra está vivendo, porque, Senhor, tu tens andado sobre a terra. O Senhor conhece o clamor que tem subido dos seus santos para o teu trono. O Senhor sabe a perversão que está a terra. Pai Santo, guarda-nos em Cristo. Guarda cada um dos teus filhos diante da tua presença. Livra-nos do mal. Livra-nos de cairmos em tentação. Senhor, o Senhor é o nosso capitão. O Senhor passa à frente e o Senhor já venceu tudo. Guarda os teus santos em Salvador. Guarda-nos no teu Santo Espírito. Ajuda-nos a avançarmos e vencermos os obstáculos. Senhor, ajuda-nos a nos desembaraçarmos de tudo que tenazmente assedia as nossas mentes. Ajuda-nos a vencer cada aspecto que precisa ser vencido e entrarmos no teu descanso. Senhor Jesus, nós queremos te pedir que o Senhor conclua aquilo que está no teu coração. O Senhor sabe quais são os pontos em cada um de nós que precisa urgentemente do trabalho do Senhor. Queremos sinceramente pedir a Ti que o Senhor faça, que o Senhor trabalhe em nós, que o Senhor conclua o que precisa ser concluído. Forma-nos a imagem do Teu Filho amado. Oh Senhor Jesus, clamamos a Ti e no Teu nome, não no nome de qualquer homem aqui, não no nome de qualquer organização. Senhor, nós clamamos no nome do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor disse que se pedíssemos no nome do Teu Filho, seria dado para nós. Por isso nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Conclui o que o Senhor iniciou. Ajuda-nos a avançarmos para dentro da vitória do Teu Filho e sermos achados dignos de reinar com o Cordeiro quando Cristo se manifestar e de estarmos de pé diante do Senhor. Senhor Jesus, confiamos em Ti, Senhor. Confiamos em Ti. Nos voltamos a Ti no Espírito, para que o Senhor faça o que o Senhor deseja. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. E amém. Obrigado, irmãos.